Boa noite, bem-vindos ao Evangelho da Noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja a hora que você esteja assistindo a esse culto maravilhoso, que é o culto do Evangelho da Noite, no seu lar ou no seu recinto. Sejam todos bem-vindos, né? Todos, todas os amigos, companheiros, seguidores do Evangelho da Noite. Gratos por aqui estarmos mais uma vez reunidos. Então vamos começar o nosso culto com a tradicional leitura da página que vai fazer a harmonização das nossas mentes e corações, a nossa sintonia com o Altíssimo, que é uma página do livro Fonte Viva, e é a lição 116, Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Tá vendo aí? Veio da aura celestial, ensinou o caminho da elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer? Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples, na manjedoura. Orou, honrou o trabalho e o estudo no lar. E, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse no trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Graças a Deus.
Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. E graças também ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e a sua falange maravilhosa, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças aos nossos queridos guias e protetores espirituais, graças a esses trabalhadores do Evangelho da Noite, esses que compõem essa egrégora e aos outros que, porventura, aparecem para auxiliar, trazendo-nos vibrações maravilhosas. Muito grato por toda a luz, toda a paz e todo o amor. Queremos agradecer desde o último culto tudo que recebemos, todo o amparo, toda a proteção e toda a inspiração. Agradecer os nossos lares harmonizados e reenergizados, vigiados, amparados e livres de vibrações deletérias. Agradecer a nossa saída, a nossa ida à rua e o nosso retorno na paz e no amor do Senhor. Agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para realizar esse santo culto no lar. E agradecer a toda essa espiritualidade que tanto nos auxilia, envolve, ampara, protege e guia. Que possamos nessa noite estar com as nossas janelas e portas abertas para receber essa equipe dadivosa do Evangelho da Noite em nossos lares. Que a tua luz, a tua paz e teu amor possam nos envolver, nos imantar e nos conduzir. Aqui, mais uma vez reunidos, aos teus pés, agradecemos pelo convite, pela oportunidade. E que nós possamos, então, ter a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, abrindo com o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que em mais essa noite, hoje, estamos aqui reunidos para realizar o culto do dia 29 de maio de 2025, dia do aniversário da minha irmã, que ela receba muitas luzes e vibrações maravilhosas. E vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Na última vez nós estudamos o capítulo 4, versículos 34 e 35, o sal da terra. E hoje, então, vamos abrir o capítulo 15, versículos 1 a 7, quando, então, o Lucas vai contar a história da ovelha perdida, que foi assim que o Pastorino intitulou na sua coleção Sabedoria do Evangelho, quando ele faz o estudo desse trecho, ele intitulou A Ovelha Perdida. Só Mateus e Lucas que narram essa passagem, e
o Mateus mais econômico, só 3 versículos. Por quê? Porque ele não vai contextualizar. Por isso até que Lucas talvez tenha querido também registrar, tendo em vista que a passagem da parábola propriamente dita é igual, só que o Lucas contextualiza. Então, para vocês verem, o Mateus escreve assim, Mateus capítulo 18, versículos 12 a 14. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não abandona as 99 e sobre o monte e indo procura a extraviada? E se acontece de achá-la, em verdade vos digo que se alegra mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que se perca nenhum destes pequeninos. Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que se perca nenhum destes pequeninos. E aí eu acho que o Lucas é complementar a essa narrativa. Que olha só como é que ele contextualiza onde estavam. E estavam próximos a ele todos os cobradores de impostos e os desencaminhados a ouvi-lo. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe os desencaminhados e come com eles. Disse-lhes, pois, esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, não deixa as 99 no deserto e sai atrás da perdida até que ache? E achando, a superpõe sobre os seus ombros, alegre. E vindo a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu sobre um desencaminhado que muda sua mente do que sobre 99 justos, que não têm necessidade de mudança de mente. É uma lição que ela está bem direta e até autoexplicativa durante a narrativa, né? Porque você veja bem, deixa eu ver aqui no canto, fica o São Francisco. Vamos ver aqui. Tá ali, né? Então, a ovelha perdida. Jesus, esse ensinamento é tão importante que Jesus vai dá-lo de formas diferentes, várias vezes, ao longo de seu apostolado. Entendem? Porque o que é narrado aqui nos evangelhos é uma seleção de contos, de passagens, né? É claro que eu imagino, né, que o evangelho mais difícil de escrever foi o primeiro, que foi o de Marcos. É um evangelho mais conciso, era feito para ele pregar lá para os helênicos, né, ditos os cristãos helênicos, que eram aqueles primeiros cristãos que falavam grego.
E depois os outros foram meio que fazendo em cima do que já estava escrito, né? Acrescentando uma outra passagem que os anteriores não haviam contemplado, né? E tem o caso do Evangelho de João, que foi escrito muito tempo depois do que esses três primeiros, né? Marcos aparece no Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Mas o que deve ter acontecido, mais provável, é Marcos, Mateus e Lucas. Por uma questão didática, puseram Mateus antes, que aí o Mateus, quando escreve dele, que é um evangelho direcionado aos hebreus, ele vai fazendo muitas conexões com o Velho Testamento. Então ele vai buscando em que texto no Velho Testamento tem aquela passagem que ele está narrando, que é uma passagem de Jesus do Novo Testamento, dizendo: olha, esse daí eu acendi um incenso antes. Eu acho que não foi nem aqui, não, foi em outro cômodo, e eu acho que aquele pó do incenso subiu. Aí eu tô meio que sentindo isso. Aí ele pega, Marcos escreve, é um dos evangelhos, é o evangelho mais conciso, é o de Marcos. Ele vai narrando. Aí o Mateus já ficou maior, porque ele foi fazendo o link com o Velho Testamento, né? Mostrando, esse daí é o cara lá que tá, no Velho Testamento, não disse que vinha um Filho de Deus? É esse aí, quer ver, E o Lucas é o evangelho da pesquisa, né? Que ele fez a pesquisa ali naquela parte helênica, né? O Lucas escreveu em grego. Lucas era médico, e aí ele estava lá em contato com o povo que já estava lá fazendo apostolado, porque a essa altura precisava do evangelho para poder pregar e deixar alguma coisa escrita, né? Então as primeiras coisas escritas que foram deixadas para as populações são as cartas de Paulo. Então, na verdade, antes dos evangelhos, vêm as cartas de Paulo. O povo fica, tem 7 que não são originais, mas não interessa, são os textos abrindo a teologia de Jesus, né? Do Cristo. Se não foi Paulo propriamente dito, era alguém que andava com ele, que estava divinamente inspirado, porque você não percebe nenhum cisma, nenhuma rachadura entre as cartas sabidamente de Paulo e as outras que não são consideradas de Paulo. E aí eu falava que essa passagem, mas o Cristo faz isso com outras passagens também, ele vai falando o mesmo ensinamento de formas diferentes, com roupas diferentes. Então a ovelha perdida, ela está bem explicada, né? Porque ele pergunta: qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, e na contagem do final do dia vê que uma se perdeu, que não vai atrás dessa uma perdida, embora ele esteja com as 99 lá reunidas no aprisco, lá no lugar que os pastores reuniam suas ovelhas. E aí, qual é a metáfora? Ele está contando essa história, como sempre, uma história agrária, né? Que tem a ver com colheita, com plantação, com criação desses bichinhos, né? Não fazem menção à cabra, talvez eles não tivessem tanta criação de cabra,
tinha que ser bicho pequeno, não podia ser boi. Né? Não tinha gente criando gado lá, porque o boi é enorme, bebe muita água, tem que ter muito pasto, né? Então, para manter um boi, tem que ser esses bichinhos que sobrevivem, que são mais duros na queda, como ovelhas e caprinos. Mas a ovelha tem a vantagem que dá a lã que eles ainda podiam aproveitar. Então, ela era superior aos caprinos. Quem não era judeu criava porco, né? Como na passagem do obsidiado de Gerasa, que ele está ali fora da cidade, né? Assombrando as pessoas, e também tem uma grande manada de porcos. Mas é porque eles não eram hebreus, não eram judeus. E aqui ele fala, né, que aí, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, não deixa as 99 no deserto e sai atrás da perdida até que a ache. E achando, a superpõe sobre os ombros, alegre, e vindo a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. E aí ele fala, porque aqui está entre aspas, dizendo que Jesus falou isso, contou dessa maneira, e ele ainda fala: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu sobre um desencaminhado que muda sua mente do que sobre 99 justos que não tem necessidade de mudança de mente. Então ele vem lembrar que ele veio, não era para pessoas gloriosas, né? Ao contrário de muitos pseudos cristãos que se apresentam hoje em dia, que fulano fuma, expulsa da igreja, fulano faz não sei o que, não dá o dízimo, expulsa da igreja. E se fosse pegar de acordo com o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ainda ia ter que incluir um monte de coisa, né? E fulano come camarão, não pode comer do crustáceo, né? Se fosse seguir ao pé da letra, é que essas outras denominações, elas dão uma selecionada no que é pecado ou não. Eles dizem que seguem o Antigo Testamento, mas eles fazem uma seleção, né, do que é pecado. Porque lá em Levítico, se você usar uma roupa de 2 tecidos diferentes, vai para o inferno direto. Se você come do crustáceo, comer crustáceo não pode. Não pode fazer nada no sábado. Não pode nada mesmo. Tem que ficar quietinho em casa ou ir lá para a sinagoga, né? Que eles já faziam para você dedicar o sábado a Deus. Então você podia andar, mas não podia dar mais de 2.000 passos. Que é para você ir da sua casa na região rural até a sinagoga e voltar, tá? Que aí já é 2.000 para você não ir visitar ninguém na outra cidade, tá? Mesmo que seja familiar. Tinha que ir para a sinagoga. E aí aí não pode comer porco, aquelas outras coisas, né? E aí não pode cortar o cabelo nem a barba. O homem não pode cortar o cabelo e a barba. Aliás, nem a mulher. Mesmo que ela tenha abuso, não pode arrancar pelo nenhum do corpo. Tem que deixar crescer natural, ao natural, né? Criar o bicho solto. E aí, quando ele traz essa metáfora, ele quer dizer, lembrar isso, que as igrejas que foram constituídas para seguir o Cristo. Então, ser cristão é todo mundo que segue o Cristo. Mas tem os cristãos maronitas, tem os coptas, tem os ortodoxos, e os russos, os ortodoxos gregos,
os católicos apostólicos romanos, né? Católicos coptas, e são várias denominações. Todas seguem o Cristo, só que cada um com suas características, né? Com suas, vamos dizer... Às vezes a diferença nem é significativa, né? Os espíritas, por exemplo, são cristãos que acreditam na reencarnação. Essa é a principal diferença da gente para as outras denominações, né? Aí, por exemplo, a igreja, você entra numa igreja católica cheia de imagem de santo, pintada em estátuas. Já se você entra numa denominação evangélica, né, dita evangélica no Brasil, seriam as reformadas lá fora, que as reformadas são as que fizeram um cisma, cisma é rachar o meio, rachar. Fizeram um cisma em cima da católica, né? E aí você vê que não tem nenhuma figura de santo nem imagem, porque eles são várias protestantes, né? Então, uma parte dos protestantes foram buscar a igreja original que dizia, mas aí está no Velho Testamento, que não adorai, né, a imagem de Deus. Aí já começa a fazer uma salada de frutas, porque isso daí não está no Novo Testamento, está no Velho, né? Então já começa a fazer uma mistura, né? E Velho Testamento são os judeus, né? É a Torá, né? O Pentateuco, enfim. E aí, nessa passagem da ovelha perdida, ele está sublinhando que você está numa congregação, numa igreja, numa religião, que é um religare, né? Que vai fazer uma religação, é um caminho, e ela está sendo feita para gente que não está ligado, para gente que está no mundo, para gente que está no linguajar católico, para gente que está cometendo pecado. No Espiritismo não tem essa figura do pecado, né? Jesus vem, diz o que é para fazer e o que é certo, né? E aí você sabe que você não está no caminho certo porque você está fazendo diferente do que Jesus mandou. O espírita, ele sabe que ele está fazendo errado, mas ele está aqui para se consertar, né? Para acertar, para fazer o certo. E aí ele já sabe, se ele está caminhando fora, alguma hora ele vai ter que voltar. Dependendo do que ele cometeu, se ele cometeu faltas muito grandes, quando é ele com ele mesmo, ele vai voltar para ele se realinhar. Mas se ele cometer a terceiros, aí já é mais complicado, porque ele vai ter que restituir, né, ao terceiro o mal que ele fez, né? Se o terceiro é evoluído, ele vai te dar, se der sorte, se fazer mal à pessoa evoluída, ela nem vai te dar bola. Você nem vai ter dívida com ela. Agora, se for uma pessoa um pouquinho assim mais casca grossa, aí ficar muito zangada com você, aí ela pode até te perseguir e virar um obsessor, né? Vai te perseguir nessa vida, ela encarnada. Aí vocês desencarnam, voltam para a Terra e ela você dá o azar de você voltar antes, ela ainda está lá no outro lugar, lá no astral, e ela vai ficar atrás de você, te perseguindo, porque tem esse débito com você, tem esse débito com ela, entendeu? Porque a maioria do que o pessoal fala de encosto, a pessoa te encontrou, aí você estava andando na rua e ela te encontrou, achou você legal, e ele gosta de beber também, aí começa a acompanhar. Aí isso é o encosto, mas isso aí você vai no centro, põe o nome na caixa de oração, pede aos seus guias e mentores espirituais para encaminhar esses irmãozinhos
que estão mal parados, que eles têm mais o que fazer na vida lá deles, do outro lado, eles têm mais o que evoluir, aí você encaminha os seus anjos da guarda, guias e protetores, vão encaminhar esses espíritos. Mas, se for um obsessor mesmo, desses aí seculares, aí não desgruda fácil, não. Você tem que ir lá botar o nome na seção de desobsessão mesmo, né? Para ver se a egrégora lá da casa, da linha, do culto, do templo, vai pegá-los e ajudá-los a fazer uma reformulação das suas vibrações, te perdoar, né? Você perdoá-los. Então, eu estou falando que quem vai à religião, às religiões, são os doentes, são essas pessoas que o Lucas está lembrando e estavam próximos a ele, Jesus, todos os cobradores de impostos e desencaminhados a ouvi-lo. Que você vê, essas pessoas que nem tinham religião nenhuma estavam lá sendo convertidas. Aí os fariseus e escribas, que também estavam no pé de Jesus, mas para achar as falhas e condená-lo, murmuravam, dizendo: este recebe os desencaminhados e come com eles. Olha o escândalo. Porque eles estavam se julgando muito puros, né? Imagina, esses aí, né? Fariseu, escriba, né? Fariseus eram hipócritas, os escribas mais ainda. Pregavam uma coisa no templo, mas eles mesmos não seguiam. E esses impostos, cobradores de impostos, né? E os desencaminhados. Cobradores de impostos eram a classe mais baixa, mais transgressora, mais pecadora da época. Né? Mas vamos lembrar que Mateus, né, o que está escrevendo aí a mesma passagem, né, que já li, esse Mateus, ele tinha o nome de Levi e ele era cobrador de impostos. E quando o Cristo chega lá para ele e diz: vem, segue-me, ele levanta e vai. E deixa lá o escritório dele de contabilidade que ele tinha. E esses todos aí, escribas, fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote, que se saiba, ninguém seguiu Cristo. Não que ninguém, né? Porque muitos judeus se converteram. Só que esses não são alvo dos ensinos, mas eu acredito que alguns sacerdotes, sim, não sumo sacerdote, que ele estava lá defendendo a sinagoga. Defendendo o dele, né? Pelo contrário, depois vão conspirar contra Jesus e armar emboscada para mandar entregar na mão lá de Pôncio Pilatos para poder ser crucificado. Mas ele está lembrando que Jesus vem para a conversão dessas pessoas aí, ó, dos cobradores de impostos e desencaminhados. É para isso, porque alguém vai lembrar numa outra passagem que o hospital, ele não é feito para pessoas sãs, né? Embora tenha um eufemismo que diga a casa de saúde, o hospital é a casa de doença. Quem vai procurar o hospital é a pessoa doente. A pessoa doente é a que precisa do hospital. Da mesma forma, quem é virtuoso não precisa de religião. A pessoa já tem a conexão, né? A pessoa já está conectada. Ela não precisa de religião. Ela já está sintonizada com o Altíssimo. Ela faz o bem, ela tem moral, ela tem ética, porque ela já faz parte dela. Já é da vibração dela. E ela não vive metida em igreja. Em templo, em culto. Seja lá o que for. Que ela não precisa, entendeu? A gente tem que abrir o olho com essa história. Brasil,
coração do mundo, pátria do Evangelho, o povo achou que aqui ia ser o paraíso. Não, ao contrário. Aqui é onde tem que ter muito evangelho, tem muita religião, e todo mundo acredita em tudo e vai em tudo quanto é templo, porque é um povo que precisa de religião. É aqui que está reencarnando os devedores, os que têm que aparar arestas uns com os outros e todos para com Deus. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é que vai ser um paraíso na Terra, não. É o lugar onde os povos vão se encontrar, onde os devedores de várias etnias vão se encontrar, aonde vai ser expurgado aquele ranço, aquela vibração ruim de várias etnias. Então, que possamos caminhar com isso na cabeça, né, esse ensinamento, e vamos passar agora para nosso passe fluídico terápico. Vamos nos colocar confortavelmente, relaxados, e seguir esse mantra, esses 4 mantras que eu vou ler, dando a abertura para que o seu anjo da guarda, o seu guia ou os espíritos da Falange de Francisco possam lhe aplicar o passe. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis
e a sua falange maravilhosa, e graças aos nossos guias e protetores espirituais. Que durante esse culto possamos ter sido visitados pela equipe do Evangelho da Noite, que nos envolveu e sanitizou os nossos lares físicos e espirituais, que possamos ter recebido essa equipe maravilhosa em nossos corpos, que são os nossos templos, que possamos ter sido higienizados e termos as nossas vibrações mais pesadas encaminhadas para os locais de transmutação no orbe terrestre. Queremos rogar para um quanto de luz a nossa contribuição humilde e singela para Gaia, o planeta Terra, para essa humanidade encarnada e desencarnada, que possa proceder bem nas lides de acoplamento com a transição planetária, que possamos mandar um quanto de luz para envolver, abraçar e conduzir todos esses líderes espirituais que estão operando, encarnados e desencarnados, que possam ser untados e instados e iluminados para desempenhar da melhor maneira as suas tarefas. E mais ainda, Senhor, envolve, abraça, protege e conduz esses líderes materiais que estão à frente de grandes quantidades de matérias, encarnados e desencarnados, que possam ser inspirados, Senhor, na fala e no silêncio, que possam ser conduzidos. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio, durante os quais colocaremos as nossas demandas, inclusive os pedidos por terceiros, encarnados e desencarnados. Senhor, ao final de mais esse culto, pedimos a permissão para dar por encerrado, falando o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, na graça e no amor do Senhor, graças a Deus.